O que você olha para operar dólar? Você olha gráfico, você opera fluxo, você... Cara, enfim, juros. Petax... Mas que cacete. É assim, Juros, cara, é ciclo... juros. Abriu o pregão hoje, e aí? É, Juros, cara, você vai olhar pro DI. E aí? Não é assim. O que você vai fazer? Não, é uma análise macro que eu faço primeiro, né? Que é o ciclo de juros. Você né? ensina essa porra? Ensino. Ensina? Ensino. Por isso que eu falo, eu vou fazer o jabá da universidade já. Tá. Cara, eu falo assim, né? Se eu pudesse desenhar em algum lugar aqui, mas mentalmente as pessoas... Imagina aí um gráfico, né? De um eixo vertical com horizontal. Então aqui, ó. Desenha aqui, ó. Já vou gravar a tela, pode desenhar. Posso desenhar aí? Pode. Então vai. Desenha aí. Só ver aqui pra... Bom, o conceito é muito simples, tá? Então o que acontece? Imagina que você tem... Imagina que essas linhas estão retas, tá? Isso aqui é o que a gente chama de taxa neutra. O que é uma taxa neutra de juros? Né? É uma taxa, hoje, no Brasil, né, que é um Fed, né, que é a taxa de juros que está nos Estados Unidos, mais 4 a 6% a depender do nosso fiscal. Então, qual que seria uma taxa neutra hoje para o Brasil? Pô, o juro lá está 5,5%. Né? A gente tem um risco fiscal importante? Tem. Então, a gente está perto do máximo, certo? Perde 11,5%. Então, qual que é? A gente tem aí de 10,5% a 11,5%. Então, olha aí a mágica. Como é que o Banco Central parou a taxa agora no 10,5%? Quando a gente pega aqui, dentro das taxas neutras, né, quando a taxa de juros está abaixo da taxa neutra, a gente está em expansão. Quando a gente está com a taxa de juros acima da taxa neutra, a gente está em restrição de capital. Então, o que o juro faz? O juro faz isso aqui, certo? Estabiliza, sobe um pouquinho e cai. O juro vai ter mais ou menos esse desenho que está aí. Então, olha como é simples. Quando você está numa taxa restritiva, que é uma taxa acima da taxa neutra, o que você faz com o dólar? Você atrai dólar, porque esses caras vão investir em juros. Certo? Gringo vem porque, cara, aqui está pagando mais do que Fed, porque a gente está pagando um risco acima. Quando a taxa está abaixo da taxa neutra, o que os caras fazem? Tira, compra dólar. Então, o que aconteceu com o Brasil lá em 2019, 2020, quando veio a pandemia, que dólar deu essa porrada e ficou nesse 5. A taxa de juros veio abaixo da taxa neutra, certo? Para ela vir abaixo da taxa neutra, a gente trocou a matriz econômica do país, que a gente está falando agora, a gente é uma economia de juros barato, então nosso câmbio tem que ser desvalorizado para a gente ser exportador, para a economia corrigir aqueles problemas que a gente tinha. Então o que aconteceu lá em 2020 para 2021, que a taxa de juros estava muito baixa? O câmbio explodiu, ficou num patamar bem alto, né, continua nesse patamar bem alto. Por quê? Porque você teve uma taxa de juros que ficou muito baixa por muito período, porque o país trocou a matriz econômica dele. Né? Ele permitiu uma taxa de juros mais baixa no forceps, né? E isso mudou. Agora, a gente está com uma taxa de juros mais alta, né? E o câmbio, apesar da gente ter um fiscal ruim, a economia meio que patinando, andando de lá, ele não está disparando. Por quê? Porque enquanto a taxa de juros estava ou está, né, acima da taxa de juros do FED, a gente continua trazendo muito recurso para cá. Por isso que o câmbio não foi para 6, não foi para 6,50, apesar das coisas que aconteceram. Então, como é que você vai analisar dólar nesse momento? Então, você vai lá e está olhando lá, dólar desde 2021. O que dólar vem fazendo? Vem caindo, ficando meio de lado, etc. Toda vez que dólar vai lá e dá uma porradinha, né, dá uma subida, pô, dólar chegou a 5,30, por exemplo. Pô, você olha, dólar chegou lá a 5,30. Nossa taxa de juros está abaixo ou acima da taxa neutra? Porra. Está acima, certo? O que você vai fazer? Dólar 5,30. Vou trabalhar mais vendido. Quando o dólar está lá no 4,80, pô, a taxa de juros está alta, você tem todo mês vencimento de contrato, então o dólar não está 4,80, ele está 4,85, mas ele está num patamar um pouco mais baixo. A taxa de juros nossa está com um viés de muito restritiva para menos restritiva. Então o que você vai fazer? Pô, o dólar está lá num range um pouco mais baixo, você vai trabalhar mais comprado. Então como é que eu opero o dólar? Cara, eu fico analisando
entendendo qual é o ciclo que o dólar está tendo aqui dentro, né, dentro dessa zona de congestão que ele acaba tendo em função do viés de juros, né, e em função dessa movimentação, às vezes eu estou operando só vendido, né, com o dia vendido mesmo. Pô, dólar puxou, tá, não tem motivo. Passa o dia vendido. Passo o dia vendido e vou na sequência de dias vendidos até o dólar ir voltando para o patamar mais baixo. Quando o dólar está nesse patamar mais baixo aqui, puta, acabou o upside, vou trabalhar. Como que eu opero o índice? Mesma coisa. Só com contrato. Não, mas assim, é a mesma coisa, porque assim, quando você pega o contrato futuro, que é o que assim que eu falo, as pessoas não leem. Contrato de juros futuro ou de dólar futuro, ele tem uma correção. No caso do dólar futuro, ele tem uma correção do FRA, né? Que é como se fosse uma taxa de juros dolarizada. No caso do contrato do índice, você tem o CDI de 2 meses. Cara, que coisa mais idiota de você treinar do que isso? Pô, o índice caiu demais, certo? Mês que vem, o índice futuro vai corrigir pelo... Então, vai subir, mano. Por quê? Porque se o futuro tá corrigindo pelo CDI, a bolsa que não corrige pelo CDI vai ter que subir, porque no final, o contrato futuro vai ter que estar ao mesmo do à vista, né? Que é o que a gente chama do carry trade de juros, né? Que às vezes você trabalha vendido, às vezes você trabalha comprado. Então, às vezes eu falo, pô, o cara tá lá operando day trade e tal, né? Eu falo, cara, a primeira análise que você tem que fazer é qual é o cenário de juros, né, dessa taxa neutra. Feito o cenário de taxa neutra, você vai ver aqui qual que é o range, qual que é a faixa de preço que o dólar, o índice está operando e o que deveria acontecer de acordo com o viés. E aí você opera dentro do viés. Simples assim. Boa. Então, e aí muitas vezes o cara tem um setup, uma técnica, enfim, ele junta esse cenário com o momentum lá da técnica aí, dele. Qualquer estratégia vai dar certo. Gostou? Curtiu? Qualquer estratégia vai dar certo, entendeu? Só que é o que eu falo, né? Sabe, tipo, a minha época, né? Uma época mais antiga, que a gente jogava Mortal Kombat, né? E em Mortal Kombat você tinha efeitos especiais limitados no meio da lutinha. Então você tava lá no meio da lutinha, você ia dar o poderzinho no cara. Se você desse na hora que o cara tava se defendendo, você se fudeu e aí o cara podia dar o poder em você no momento certo e você tomava pancada. Eu falo assim, cara, a estratégia, ela é o poderzinho. Ela não é pra você usar o tempo inteiro, é pra você usar ela na hora certa. O que acontece é que as pessoas falam assim, cruzou a média. Qualquer hora. Vai dar compra. Cara, se tá no topo do range, diante de todo esse cenário que eu expliquei pra você, o cara vai lá e faz... A chance da estratégia vai dar ruim. Aí o cara vai, a estratégia é uma bosta. Eu falei, claro que é uma bosta. Você fez na hora errada, você fez do jeito errado, é claro que é uma bosta. Perfeito. Então, é isso.